Olá, queridos amigos e irmãos, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre reverência. Lembre-se, para você não perder nenhuma parte desta série, é só se inscrever aqui no nosso canal e clicar no sininho para receber um aviso diretamente no seu e-mail quando o próximo vídeo for publicado, ok? No vídeo anterior, nós tratamos a respeito do nosso comportamento ao chegarmos na igreja, como devemos proceder, o que devemos evitar antes, durante e ao final do culto. E quando falamos de reverência na casa de Deus, geralmente pensamos no comportamento da congregação, concordam? Mas quantas vezes paramos para pensar em nosso comportamento quando estamos na plataforma? E principalmente quando vamos pregar, quando vamos compartilhar a palavra de Deus? É possível que eu seja reverente na minha maneira de me comportar na plataforma e na maneira de apresentar a mensagem à igreja, na maneira de pregar? Será que Deus deixou instruções aos pregadores em relação à reverência que eles devem manter ao transmitir a mensagem? Certamente. Vamos ver algumas aqui. Mas antes mesmo de começar a pregar, qual deve ser a minha postura? O ministro deve entrar na casa de oração com uma compostura digna e solene. Chegado ao púlpito, deve inclinar-se em silenciosa oração e pedir fervorosamente a assistência de Deus. Como pregadores, devemos lembrar que não estamos meramente cumprindo uma agenda ou participando de um evento, mas estamos diante de almas que podem ser salvas ou perdidas. As palavras que eu disser, as palavras que eu omitir e até a maneira de apresentar a mensagem podem ter consequências eternas na vida de alguém que está me ouvindo. Compreende quão solene é este momento? E por que devo pedir fervorosamente a assistência de Deus antes de começar? E de que maneira, então, eu devo apresentar a mensagem? As preciosas verdades que nos foram dadas devem ser pregadas com toda a solenidade, ou seja, com seriedade e com santa reverência. Ora, se Deus exige que eu pregue com solenidade e santa reverência, devo então perguntar a Ele o seguinte: Senhor, o que queres que eu faça e o que queres que eu evite ao pregar a Tua palavra? O que é santa reverência? Irmãos, conheço por experiência própria as lutas, dificuldades, desafios que um pregador enfrenta, principalmente nessa geração atual, para alimentar a igreja com conteúdo sólido e, ao mesmo tempo, tornar a mensagem atrativa e manter as pessoas atentas durante a pregação. Mas para superarmos esse desafio, precisamos ter sempre na nossa mente uma coisa importante: os fins não justificam os meios. Para tornar a mensagem atrativa e prender a atenção do público, nem toda estratégia é aceitável a Deus. Na busca por levar pessoas a Cristo não vale tudo. Portanto, antes de colocarmos em prática determinado método, devemos perguntar se Deus aprova. Os mensageiros de Deus não devem seguir em seus esforços para atrair o povo os métodos do mundo. Não permitais que vossos esforços sejam no sentido de seguir os modos do mundo, mas as maneiras de Deus. Essencialmente, não é o grupo que queremos alcançar quem determina os métodos que usaremos. É Deus quem decide isso. Afinal, quem pode ter métodos melhores do que os de Deus? Então pergunte a Ele: Senhor, essa estratégia está em conformidade com a Tua vontade? E Ele responderá, se buscarmos as respostas na Bíblia e nos testemunhos. Em toda reunião em que a palavra de Deus é ensinada, acham-se presentes anjos, e quem dirige essas reuniões deve agir com a solenidade que Cristo manifestou em seus ensinos. O molde correto precisa ser aplicado a cada apresentação da verdade bíblica. Observe, portanto, que não é qualquer método que Deus aceita. Apesar de podermos usar diferentes estratégias de apresentação da mensagem, todas elas devem estar em harmonia, como acabamos de ler, com o molde correto estabelecido pelo próprio Deus. Gostaria, portanto, de fazer um apelo sincero e, na verdade, angustiado àqueles que ocupam nossas tribunas sagradas, àqueles que são convidados a estar diante do povo de Deus para apresentar verdades eternas, seja na igreja, seja em eventos em geral. Por favor, estejam atentos à maneira de pregar, não importa se estão diante da igreja em geral, ou pregando para um grupo de homens, ou para mulheres, ou para jovens, ou para crianças. Tenham muito cuidado com a forma de expor a palavra de Deus. Tenhamos sempre como princípio a reverência para com as coisas sagradas, a reverência para com a obra do Senhor. Tenhamos sempre diante de nós o senso da responsabilidade, da solenidade de estar diante de pessoas que, por nossas palavras e atos, poderão ser influenciadas à salvação ou à perdição. Lembremos de que tudo o que nós dizemos e a maneira como dizemos pode ser o diferencial entre a vida e a morte eterna de alguém que está ouvindo. Levem esse momento a sério.
Caso os embaixadores de Cristo reconheçam a solenidade de apresentar a verdade ao povo, serão homens sóbrios, ou seja, serenos, moderados, controlados, refletidos, cobreiros de Deus. Uma vez que tenham o verdadeiro senso da comissão dada por Cristo a seus discípulos, hão de com reverência abrir a palavra de Deus e escutar a instrução do Senhor, pedindo sabedoria do céu para que, enquanto se colocam entre os vivos e os mortos, reconheçam que precisam prestar contas a Deus pela obra que sai de suas mãos. Por isso eu repito e reforço, por favor, levem esse momento a sério. Queridos pregadores, pastores, líderes, pregadores leigos, meu objetivo aqui não é apontar pessoas, muito menos ofender quem quer que seja. Quero convidá-los a parar um pouco e refletir. Meu objetivo é apelar tão fervorosamente quanto eu possa para que repensemos algumas coisas à luz da revelação de Deus. Se por acaso estivermos nos desviando dos métodos e propósitos divinos, vamos parar, vamos rever, vamos corrigir o que estiver errado. Eu confesso a vocês que meu coração se enche de profunda angústia quando presencio supostas pregações da palavra que mais se parecem com apresentações de stand-up, que mais se parecem com shows de humor. O pregador diz coisas, conta histórias e se comporta de maneiras tão cômicas que o público, seja na igreja ou em algum outro ambiente onde o culto está acontecendo, dá gargalhadas do início ao fim. Com a justificativa de apresentarem lições morais, alguns pregadores transformam as histórias bíblicas em contos tão cômicos, tão divertidos, esquecendo-se de que tem uma mensagem de vida ou morte a pregar, esquecendo de que estamos rapidamente nos aproximando da crise mais severa, mais terrível que o povo de Deus já enfrentou. Às vezes, até presenciamos pregadores contando de forma engraçada histórias onde não houve nenhuma graça. Por exemplo, já presenciei pregadores contando a história de Daniel e seus companheiros de maneira tão divertida, tão engraçada, que fiquei me perguntando: qual é a graça de ser ameaçado de morte e lançado numa fornalha para morrer queimado? Qual é a graça de ser jogado numa cova para ser devorado por leões? Qual é a graça disso? Mas, para parecermos legais, divertidos, joviais, para sermos bem aceitos em determinados grupos e sermos populares, acabamos nos divertindo às custas do grande sofrimento de nossos irmãos do passado. Essa tendência tem crescido muito no meio religioso em geral, parece uma nova moda. Por favor, queridos pastores, líderes, leigos, enfim, queridos pregadores adventistas, não absorvam isso, não copiem isso. Jovens em especial, acreditem em mim, vocês não precisam disso. Isso não vai fortalecê-los para as batalhas da vida e para a grande prova que está se aproximando. Acreditem em mim, acordem. Devemos reverenciar a palavra de Deus. Devemos mostrar respeito para com o volume impresso, nunca fazendo dele usos comuns ou manuseando-o descuidadamente. Jamais, jamais, nunca, absolutamente, jamais as Escrituras devem ser citadas em uma piada ou referidas para reforçar um dito espirituoso, ou seja, para dar mais graça a um comentário engraçado. Jamais. Me permitam reforçar isso e me perdoem a insistência, mas a Bíblia, seus escritos, suas histórias e suas lições jamais devem ser usados numa piada ou num comentário engraçado. Jamais. Não devemos perder de vista a santidade peculiar desta missão de ajudar o povo por palavra e doutrina. A ocupação do pastor e dos pregadores em geral é proferir as palavras da verdade às pessoas, a verdade solene e sagrada. Alguns formam o hábito de contar em seus discursos anedotas, ou seja, historinhas cômicas, engraçadas, que têm a tendência de divertir e tirar da mente dos ouvintes o cunho sagrado da palavra que manuseiam. Tais pessoas deveriam considerar que não estão dando ao povo a palavra do Senhor. Observem, queridos pregadores, historinhas cômicas, engraçadas, que têm o objetivo de divertir e levar a congregação ao riso, mesmo que usem histórias e textos bíblicos, não representam a palavra do Senhor. O objetivo de vossos esforços ministeriais não é divertir. Não é alvo da pregação divertir. Alguns pastores e pregadores em geral têm adotado um estilo de pregação que não exerce a melhor influência. Tem se tornado hábito seu entremear anedotas, as historinhas engraçadas em seus discursos. A impressão assim exercida sobre os ouvintes não é um cheiro de vida para a vida. Não devem os pastores e pregadores em geral introduzir histórias divertidas em sua pregação.
Vou repetir isso. Não devem os pastores e pregadores em geral introduzir histórias divertidas em sua pregação. O povo precisa de ração pura, completamente limpa da palha. O pastor e os pregadores que mistura o contar anedotas com seus sermões está usando fogo estranho. Em nome de Jesus, eu apelo mais uma vez aos nossos pregadores, sejam eles pastores, líderes ou leigos, levem isso a sério, não introduzam histórias divertidas em sua pregação, isso não é de Cristo e isso é fogo estranho. Os pastores e pregadores não devem formar hábito de contar anedotas, essas histórias engraçadas no púlpito, e isto prejudica o poder e a solenidade da verdade que apresentam. Note que isso não dá poder à mensagem, não ajuda a entender melhor, a memorizar melhor, como muitos pensam. Ao contrário, isso enfraquece a mensagem. A narração de anedotas ou incidentes que produzam riso é severamente censurável. As verdades devem ser revestidas de linguagem pura e cheia de dignidade. Há demasia de gesticulações e narração de anedotas humorísticas no púlpito. Este espírito de gracejos e piadas, de leviandade e frivolidade, é uma pedra de tropeço para os pecadores. A disposição de dizer coisas espirituosas que provoquem riso, quando se acham em consideração as necessidades da causa, não é de Cristo. Vou ler novamente. A disposição de dizer coisas espirituosas que provoquem riso, quando se acham em consideração as necessidades da causa, não é de Cristo. Essa inoportuna hilaridade tem uma tendência desmoralizante. Que pode o pastor ou qualquer pregador fazer sem Jesus? Verdadeiramente nada. Então, se ele é um homem frívolo, ou seja, sem seriedade, se ele é um homem brincalhão, não está preparado para cumprir o dever sobre ele posto pelo Senhor. As palavras petulantes, ou seja, atrevidas, desrespeitosas, desaforadas, que lhe caem dos lábios, as frívolas anedotas, as palavras proferidas a fim de provocar o riso, são todas condenadas pela palavra de Deus e inteiramente fora de lugar na tribuna sagrada. Caso Cristo esteja formado no interior, caso a verdade com seu poder santificador seja introduzida no santuário interior da alma, não tereis homens brincalhões, nem também homens azedos, mal-humorados e rudes, para ensinarem as preciosas lições de Cristo às almas que perecem. Que todo pastor e qualquer pregador seja calmo. Ao estudar ele a vida de Cristo, verá a necessidade de andar prudente, reservadamente. Todavia, pode ser e será, caso esteja ligado com o sol da justiça, alegre e feliz. Sua conversação será pura, inteiramente limpa de quê, irmãos? Inteiramente limpa de toda frase de gíria. Eu sei que muitos, especialmente os jovens, gostam dos pregadores divertidos, brincalhões, que contam histórias engraçadas, que têm alguns trejeitos, que usam uma roupinha mais descolada, que pulam em cima das coisas, que usam algumas palavras mais leves, algumas gírias, que muitos chamam de linguagem jovial. Mas a questão não é o que as pessoas gostam, a questão é assim que Deus quer que façamos? O método, a estratégia, a maneira de apresentar a mensagem está em conformidade com a vontade daquele que é o autor da mensagem e o dono dessa igreja e dessa obra? Deus é ofendido quando seus representantes se rebaixam ao uso de palavras triviais e frívolas. A causa da verdade é desonrada. As mensagens da verdade devem ser mantidas inteiramente isentas de palavras vulgares e comuns de expediente humano, ou seja, precisamos remover definitivamente as gírias e palavras chulas do nosso vocabulário, principalmente ao pregarmos a palavra de Deus. O ministro do Evangelho, que é cobreiro de Deus, aprenderá diariamente na escola de Cristo. De seus lábios não sairá palavra alguma leviana, frívola, nenhuma gíria, pois não é ele embaixador de Cristo, portador de uma mensagem divina para as almas que perecem? Toda pilheira, isso é, toda piada e gracejo, toda leviandade e frivolidade é dolorosa para o discípulo que carrega a cruz de Cristo. O ministro de Cristo deve ser homem de oração, homem de piedade, alegre, mas nunca vulgar e rude, gracejador ou frívolo. O espírito de frivolidade pode se harmonizar com a profissão de palhaço e ator, mas se acha inteiramente abaixo da dignidade do homem que é escolhido para interpor-se entre os vivos e os mortos e ser um porta-voz de Deus. Que mensagem dura, irmãos!
O pregador brincalhão, que gosta de contar piadas e histórias engraçadas para fazer o povo gargalhar, que usa gírias para supostamente parecer mais jovem ou mais próximo de determinado grupo, que gesticula exageradamente, que pula para lá e para cá, é comparado pelo Senhor a um verdadeiro palhaço, indigno da função que ocupa, e certamente prestará contas a Deus pela má influência que exerceu sobre os outros. Não devem os pastores e pregadores em geral pregar opiniões de homens, não devem contar anedotas, nem encenar representações teatrais, nem exibir-se, mas como se estivessem na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, têm de pregar a palavra. Não introduzam na obra do ministério leviandades, mas preguem a palavra de maneira que deixem em quem os escute a mais solene impressão. Não importa qual é o público que nós pretendemos atingir. Não é o público quem determina a maneira de pregarmos, é Deus quem decide isso. Até mesmo às crianças devemos ensinar mantendo o devido respeito pela mensagem, ainda que devamos usar palavras e expressões mais simples, à altura do intelecto delas. Há homens que ficam nos púlpitos, como pastores e pregadores em geral, professando alimentar o rebanho, enquanto as ovelhas estão morrendo por falta do pão da vida. Há longos e arrastados discursos grandemente compostos de narrativas de anedotas, as tais historinhas engraçadas, mas o coração dos ouvintes não é tocado. Pode ser que os sentimentos de alguns sejam tocados, podem derramar algumas lágrimas, mas seu coração não foi quebrantado. O Senhor Deus do céu não pode aprovar muito do que é trazido ao púlpito pelos que professam estar falando a palavra do Senhor. Alimento barato, muito barato, é colocado diante do povo. Mas por que o pregador deve ter muito cuidado e levar a sério o momento da pregação, tratando a mensagem com a máxima reverência? Porque esta é a vontade de Deus. Porque o autor da mensagem é santíssimo e tudo que diz respeito a ele deve ser tratado com reverência. E há mais uma razão. Veja, talvez alguns estejam escutando o último sermão que lhes é dado ouvir, e outros não terão nunca mais a oportunidade de ouvir uma exposição da cadeia da verdade com uma aplicação prática da mesma a seu próprio coração. Perdida essa oportunidade de ouro, fica perdida para sempre. Imagine a seguinte cena. Eu subo à plataforma para poder pregar. Ali na igreja estão presentes pessoas que estão precisando de uma mensagem sólida, estão precisando de uma exortação, um apelo, uma advertência direta, e esta será a última oportunidade delas. E o que elas recebem? Piadas, brincadeiras, diversão, uma mensagem superficial, leviana, banal, sem nenhum conteúdo sólido? Pronto, foi perdida a última chance delas. Nunca mais terão outra oportunidade. E esse prejuízo será debitado na conta de quem? Na minha, pois tendo a luz da vontade de Deus brilhando diante de mim, escolhi fazer a minha vontade, o que eu queria, o que me agradava, e serei responsabilizado pela perda de almas. Linguagem floreada, contos agradáveis ou impróprias anedotas não convencem o pecador. Vocês entendem isso? Então, por favor, eu repito, levem isso a sério. Chega de brincadeiras, chega de historinhas engraçadas e piadinhas, chega de fogo estranho. É hora de pregar a palavra de Deus com seriedade e reverência. A oportunidade de pregar dentro ou fora do templo não deve ser desperdiçada com alimento barato e superficial. Não é o público ou o local que determinam a atitude, mas aquele que está sendo invocado naquele lugar. Ao ensinardes as verdades da palavra sagrada, deveis manifestar sinceridade, respeito e reverência. Extirpai, ou seja, destrua, arranque pela raiz, elimine os contos de vossos sermões e pregai a palavra. Então tereis mais molhos para levar ao mestre. Queridos pregadores, eu apelo a vocês, levem essa mensagem a sério. A igreja não precisa de sermões engraçados, nem de mensagens de autoajuda. A igreja não precisa de diversão, a igreja precisa de instrução, de advertências, de repreensão, de alimento sólido. A igreja precisa da pregação pura, simples e direta da palavra de Deus. E então o Espírito Santo agirá. E o próprio Senhor, por seu próprio poder e graça, acrescentará à igreja, trará para a igreja aqueles que serão salvos, suas ovelhas sinceras e fiéis que ainda se encontram em outros apriscos. Façamos a obra como o Senhor deseja que façamos e deixemos os resultados em suas mãos. E não tenho dúvidas de que estarão em boas mãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos desperte. Amém.
Até o próximo vídeo.